E esse processo não se interrompe nunca. Ele é uma bola de neve. A importância socioeconômica do Sudeste dá a ele uma categoria cultural inevitavelmente distinta dos demais países. Ele passa a ser gerador, inclusive, de influências. Hoje, por exemplo, o Sudeste brasileiro a sede das principais emissões da televisão, esse meio de massa que irradia cultura. E é inevitável, realmente, que o país inteiro acabe sendo permeável àquilo que o Sudeste fala e dita em matéria de cultura. É preciso não esquecer, entretanto, que o Sudeste não representa a cultura brasileira. Quando o Sudeste se soma a cada manifestação do jeitão de ser, do jeitinho de fazer de cada outra região, começa a se compor, aí sim, o verdadeiro caldeirão em que se cozinha a gorda e saborosa cultura brasileira. Com tudo isso que a gente viu até agora, fica fácil perceber porque o Sudeste é a mais populosa região do Brasil. Desde o final do século passado, imigraram para o Sudeste milhares de estrangeiros. Italianos, portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, russos, austríacos. Esses imigrantes tornaram-se a principal mão de obra na cafeicultura. Boa parte desses imigrantes permaneceu nas cidades, fornecendo a mão de obra necessária para o início da industrialização. 7 de setembro desembarquei aqui em Santos, em 1926. A situação lá estava ruim, não? Não tinha serviço, aquilo pouco que tinha, a gente quase que não recebia, não? Tinha uma crise danada, não? Depois, aqui tinha uma tia e um primo aqui, não? Eles escreviam que tinha serviço, não? Se estava bem. Então eu veio para cá, não? Veio para cá, graças a Deus, me encaminhei. Primeiro trabalhei no meu ofício de ferreiro, não? Depois trabalhei de guarda civil e depois trabalhei de padeiro. Até hoje. Sou nesta padaria, estou desde 1938, de outubro de 1938. A partir de 1930, o processo de industrialização tomou grande impulso e as cidades mais industrializadas do Sudeste passaram a receber grandes contingentes de imigrantes nordestinos e de outras regiões do Brasil. Eu vim para São Paulo para procurar um meio de vida melhor, condições financeiras melhor e um campo de trabalho também bem mais adequado. Deixei Goiás porque a minha vida lá é a vida do campo. Fui agricultor e tudo. Depois mudei para uma cidade pequena, mas não tinha assim condições satisfatórias para a gente trabalhar, não tinha campo de trabalho, não tinha meios de estudo, não tinha nada que oferecer para a gente. Por isso eu me vim para São Paulo. Hoje, 83% da população do Sudeste vive nas cidades, onde se misturam pessoas de diferentes origens, raças e culturas. No programa em que falamos sobre a vida e o trabalho nas cidades, vimos que a instalação de uma indústria em uma determinada área provoca muitas mudanças em torno de si. Isso porque, ao ser instalada, ela introduz naquele local novas necessidades, novos problemas, enfim, ela cria uma nova realidade. O comércio, os serviços se multiplicam em função de novas necessidades. Assim a cidade cresce, passando a influenciar toda uma região onde também as outras cidades crescem, multiplicando seus serviços. E ali vão se concentrando o dinheiro e a mão de obra, ou seja, capital e o trabalho. Assim se fez a Grande São Paulo. Assim se fez a Grande Rio. Assim se fez o Sudeste brasileiro. Mas além de concentrar populações e riqueza, o Sudeste concentra também miséria, conflitos e desequilíbrios. São Paulo, por exemplo, que é a grande metrópole nacional, localizada no estado mais rico do país, enfrenta graves problemas urbanos. Do mesmo modo que há desequilíbrio entre as regiões brasileiras,
Há desequilíbrios no interior de cada uma das regiões e também no interior de cada cidade. O desequilíbrio entre as regiões brasileiras, ele é reflexo da concentração da riqueza na região sudeste. À medida que você tem toda a riqueza produtiva, né, concentrada numa região, você tem também todos os serviços de categoria mais especializada, hospitais, escolas, universidades, grandes centros científicos, passam a se concentrar em redor de onde está sendo gerada essa riqueza. A par disso, não há uma homogeneidade dentro da região sudeste. Embora esta região concentre a riqueza, ela não está distribuída, né, homogeneamente no conjunto da região. Há áreas mais desenvolvidas e áreas menos desenvolvidas. Há inclusive regiões que são deprimidas dentro da região sudeste. Um exemplo disso é o Vale do Ribeira, que ficou à margem do veio de expansão da economia cafeeira, né, dentro do estado de São Paulo, e consequentemente à margem do desenvolvimento dos meios de transporte. Um outro exemplo é o norte de Minas, que também não acompanhou a economia mineira. Há também um outro nível aí de desequilíbrio, que é o que passa a ocorrer, quer dizer, que é um reflexo, inclusive, né, desses dois anteriores, que é o desequilíbrio dentro das grandes cidades. As grandes metrópoles, à medida em que exercem um poder de atração muito grande sobre as demais regiões, mesmo dentro da própria região sudeste, ela passa a ter um excedente de mão de obra que ela não tem condição de absorver. E isso gera, não é, uma pobreza maior nessa camada que fica à margem, né, das ofertas de trabalho que existem nas grandes metrópoles. Então, há um desequilíbrio nos três níveis. Agora, esse desequilíbrio reflete, evidentemente, a própria distribuição desigual da riqueza. Ela é desigual no espaço e é desigual entre as camadas e as classes sociais. Região Sudeste. Aqui estão concentradas raças, religiões, ideologias, culturas. Aqui está concentrada a força do trabalho e a força do dinheiro, a riqueza e a miséria. Sudeste. Aqui está concentrada a força do homem. No próximo programa, nós vamos estudar com você a região Sul. Challenging. Veja esta palavra sendo utilizada em outra frase. It was a challenging game, but they played very well. Quando Johnny entra no salão, todas as pessoas olham para ele fixamente, encarando. Vamos ver como essa situação é descrita em inglês. Johnny the Kid enters the saloon with a challenging expression on his face. The room gets quiet. Everyone stares at him. To stare. To stare. Veja outro exemplo da utilização deste verbo. Don't look at him so firmly. It's not nice to stare at people. Ao descrever a aparência do mocinho Johnny the Kid, o narrador utilizou 3 adjetivos que nós ainda não conhecemos. Observe. His unshaved face gives him an aggressive, harsh expression. Unshaved. Unshaved. Harsh. Harsh. Aggressive. Aggressive. Vamos ver outros casos em que estes adjetivos podem ser usados. He usually shaves in the morning, but yesterday he was sick and unshaved. People are sometimes very harsh to nature. They have aggressive attitudes. A chegada do mocinho Johnny the Kid ao salão torna-se mais dramática no momento em que a dançarina do salão, Maggie Lou, se aproxima do balcão do bar. Observe como esta cena é descrita em inglês. Maggie Lou walks over to the counter. To walk over.
To walk over. Veja outra frase onde também aparece esse verbo. Come on, Maggie Lou. Forget about Johnny. He doesn't like you. It's a beautiful day. Let's walk over to the park. Agora observe com atenção as cenas seguintes. Nelas, o narrador utiliza algumas palavras que descrevem quantidade. Observe. Many people grab their guns. Many. Many. There isn't much hope for Johnny. Much. Much. Few people in the saloon don't know him. Few. Few. The barman remains impassive, drying a few glasses. A few. A few. Essas expressões que foram destacadas das frases, como many, much, few e a few, são adjetivos que expressam quantidade. Vamos ver como utilizá-los corretamente? Many, por exemplo. Para dizer que muitas pessoas agarraram suas armas no momento em que Johnny entrou no saloon, o narrador de nossa história diz: Many people grabbed their guns. Agora vamos ver outro exemplo da utilização deste mesmo adjetivo. There are many cars in a big city. Como você pode ver, o adjetivo many quantifica substantivos que estão no plural, como people, pessoas, na frase many people grabbed their guns, e cars, carros, como na frase There are many cars in a big city. Agora vamos ver a frase seguinte, onde aparece o adjetivo much. There isn't much hope for Johnny. O narrador diz que não há muita esperança para Johnny. A palavra hope, que significa esperança, é um substantivo. Utilizamos o adjetivo much quando queremos quantificar substantivos que estão no singular. E geralmente utilizamos essa expressão much nas formas negativa e interrogativa. Agora, vamos ver a utilização do adjetivo few. Johnny the Kid era um cowboy famoso, já que no saloon havia poucas pessoas que não o conheciam. Few people in the saloon don't know him. O adjetivo few foi utilizado nesta frase para quantificar um substantivo plural, people, que quer dizer pessoas. Já a expressão a few tem um significado totalmente diferente. Vamos ver como ela aparece no texto. The barman remains impassive, drying a few glasses. O barman continuou impassível, secando alguns copos. Do mesmo modo que few, a expressão a few também é utilizada para quantificar substantivos no plural. No caso da frase, glasses, que quer dizer copos. Mas existe uma diferença de sentido entre os adjetivos few e a few. Observe. Give him a cigarette, man. I have few cigarettes. I can't give you one. Well, I have a few cigarettes. I can give you one. Quando um dos jogadores diz I have few cigarettes, ele quer dizer que tem poucos cigarros e que, portanto, não pode dar nenhum. Já o outro jogador diz I have a few cigarettes, o que quer dizer que ele tem alguns cigarros e que, portanto, pode ceder um. Observe agora outros adjetivos que também expressam quantidade. Bring us a drink, man. Oh, I have little money. Little. Little. Don't worry, Sam. I have a little money. A little. A little. Utilizando o adjetivo little, um dos frequentadores do saloon diz que tem pouco dinheiro. Já utilizando a expressão a little, um dos outros frequentadores diz que tem algum dinheiro, o que é diferente. Observe. I
have little money. I can't buy a drink. I have a little money. I can buy a drink. Os adjetivos little e a little são utilizados para quantificar substantivos que estão no singular, como neste caso money, que significa dinheiro. Hoje nós conhecemos alguns adjetivos que servem para indicar e expressar quantidade. Esses adjetivos apareceram no texto que fala sobre o cowboy Johnny the Kid. Nas frases que vêm a seguir, estes mesmos adjetivos aparecem num outro contexto. Preste atenção. There are many factories in São Paulo. There is not much rain in August. She is a foreigner. She has few friends here. There is little milk in the refrigerator, but there are many oranges. There are a few birds in this park. Do you want a little champagne? Agora vamos rever o texto de hoje, em que estudamos diversos adjetivos que são utilizados para indicar quantidade. Preste bastante atenção no texto e na utilização desses adjetivos. Johnny the Kid enters the saloon with a challenging expression on his face. The room gets quiet. Everyone stares at him. His unshaved face gives him an aggressive, harsh expression. Maggie Lou walks over to the counter. He follows her with his eyes. Many people grab their guns with obvious tension. There isn't much hope for Johnny. Few people in the saloon don't know him. He gives 4 or 5 resolute, heavy steps towards the barman, who remains impassive, drying a few glasses. Johnny the Kid says, Whisky! No próximo programa, vamos começar a discutir um novo assunto, ecologia, estudando um texto que vai discutir a validade da instalação de uma usina nuclear numa pequena cidade. E com este novo texto, vamos aprender novas palavras